Compulsão alimentar é um ponto bastante pertinente. Vamos lá. Então esse estudo feito no Brasil ele é bastante interessante. São 501 participantes, onde eles foram avaliar quais são os alimentos mais caracterizados em relação aos cravings, às vontades de compulsão, né, às vontades de exagero. E é legal de colocar já um conceito de que compulsão é descrito na psicologia como quando um indivíduo similar a você, vivendo a mesma situação que você está vivendo, não comeria o que você está comendo. Então vamos colocar que, comer 4 pedaços de pizzas para um cara do meu tamanho, outros caras do meu tamanho comeriam também. Mas se eu comer uma pizza inteira sozinho, isso já é um estado de exagero. E se eu comer uma pizza e mais um sorvete, mais um refrigerante, e isso eu entro num estado de compulsão, que é um descontrole. Lógico que a compulsão ela é caracterizada por uma repetição de estados de exagero, né? Mas ela precisa ser levada em consideração mesmo em fase aguda, porque isso pode caracterizar algum tipo de raiz que desencadeou isso como desfecho, normalmente um sistema de recompensa por algum estresse vivido, e isso é bastante problemático porque ao estar em estado de compulsão você sente prazer durante aquele momento ou uma sensação de recompensa, como é dito, seguido de arrependimento, né? E isso vai trazer um julgamento, um auto-julgamento, e aí você pode entrar numa bola de neve que é ter sequências de exagero em estado de compulsão, e aí você vai tendo ainda mais prejuízos. Por isso que é importante nos mantermos menos estressados, e aí o estresse reduzido vai também desde a parte de organização de vida, vai também da parte de você descansar o suficiente, porque tem evidências claras que se você não descansar o suficiente, você vai ter um apetite global e apetite por carboidrato aumentado. E isso, não que o carboidrato seja um vilão, mas o carboidrato que você vai mais querer são os ricos em açúcares. Então, aqui eles descreveram que esses alimentos de vontade de termos exageros são principalmente os alimentos altamente processados, né, porque eles são ricos em açúcar, gordura e sal. Esses ricos em gordura e carboidratos, refinados, né, então ricos em açúcares. E também esses aí estão associados aos desejos, os cravings, né, e a perda de controle. Então no Brasil, esse estudo aqui mostrou que em 391 adultos de todas as regiões, eles analisaram 144 alimentos e só 23 que eles caracterizaram como alimentos que se mais repetiram entre aqueles que foram questionados. Bastante interessante. Então os alimentos com pontuações médias mais altas foram mostrados em forma de gráfico, e eu acho esse estudo incrível. Então eles mostraram nesses que estão em destaque, que são os alimentos que mais se replicaram, e vocês percebam que eles possuem graus, níveis, né, ranges muito altos em relação a nível de gordura, em relação ao nível de doce e até de ser uma refeição tradicional. Então toda sexta a gente pede pizza, por exemplo, sabe? No pastel também é algo tradicional, né? Então todo sábado tem pastel, então rico em gordura. São alimentos normalmente ultra palatáveis, né? E aqui é o salgadinho, o bacon, a lasanha, o sanduíche, a coxinha, a batata frita. Aqui eu acrescentei o destaque para o chocolate. Percebam que ele é muito em relação à escala de doce. O leite condensado, no caso de pudim, né? Pudim de leite condensado. Aqui a parte de bolacha, de outros doces de forma geral, né? Pirulito, coisas do tipo. Além disso, sorvete, brigadeiro. Então vocês percebam que isso parece algo que já é claro, mas é científico e realmente é claro que você vai ter sempre alimentos ultra palatáveis, sendo aqueles principais de compulsão. Então, para ficar mais claro, usando um exemplo prático, você não vai ver um cara abusar ou querer falar: nossa, eu quero comer frango pra caramba, eu quero comer uma salada gigante agora. A pessoa até pode comer, mas isso já é dentro de um ambiente de alguém que tem uma alimentação saudável. Aqueles que não têm e falam isso, normalmente eles não se satisfazem só com isso. Eles podem até comer um balde de salada, mas ele vai querer comer o sorvete de sobremesa.
E isso às vezes vai estar em estado de exagero, né? Então, quer dizer, tudo é exagero, é o balde de salada e coisa do gênero. Mas não é esperado, é esperado que os alimentos palatáveis sejam os escolhidos e que aí a quantidade ingerida também seja exacerbada. Eles resumem aqui nos brasileiros como o primeiro alimento em estado de compulsão é o pão para os homens e para as mulheres é o chocolate. Tem correlação com o ciclo menstrual, reforço, né? Então o estado pré-menstrual ele acaba tendo uma liberação mais significativa, ou há uma expectativa por avaliação de mulheres dentro desse cenário, né, dentro desse momento do mês, de terem mais vontade de alimentos de forma geral e principalmente ultra palatáveis. E com isso temos que levar em consideração que o chocolate acaba sendo uma opção e que, se for consumido em exagero, vira um problema e não só uma opção. A compulsão alimentar, eu atendo há muito tempo já, né? Então vivencio isso há muito tempo. Aqui no consultório eu consigo identificar, por isso que é legal vocês saberem, para vocês também terem essa referência. Na maioria das vezes acontece sozinho, é difícil alguém estar em compulsão alimentar em comunidade, só quando já é caracterizado, tipo, vão pro rodízio e vão comer, quem comer mais não paga. Umas besteiras que os jovens acabam fazendo, né? E aí, mas a maioria das vezes, quase 70% das vezes acontece sozinho. 32% das vezes acontece no final de tarde, que é o momento já normalmente as pessoas acabaram o seu expediente, chegam em casa e querem se recompensar, e muitas vezes tem associação com a falta de alimentação durante o dia, e com isso elas estão realmente mais estressadas, mais esfomeadas, e aí acabam entrando em estado de compulsão, mas principalmente no final da noite, né? Acaba se destacando. Vocês percebam que pela manhã é normal não ter tanto apetite, mas existem até evidências trazendo um pouquinho, entre parênteses, da crononutrição, que se você comer mais durante o dia e menos pela noite, para a grande maioria das pessoas tende a ser um ponto mais positivo. Então muito cuidado, porque no final do dia aí normalmente a gente está mais estressado, no sentido de não ter ocupação, né? Toda vez que você não tem ocupação, você busca às vezes a ocupação através da alimentação. Tem várias pessoas que conseguem entender eu abordando dessa maneira, que quando você está trabalhando, a tendência é que você até passe várias horas sem comer, porque você está ocupado. Você, ao mesmo tempo que está ali estressado, está recebendo uma série de recompensas por estar desenvolvendo o trabalho e saber que aquilo é importante para você, e aí você até deixa de comer. Quando você não está fazendo nada, você vai querer alguma coisa que te satisfaça. E aí, muitas vezes sozinho, no final da tarde ou no final da noite, você busca no alimento essa satisfação.